Boa noite, iniciando a primeira arguição da noite, seguindo o molde de direito, de português, direito e criminologia. Após essas matérias, apontamentos serão feitos em relação à disciplina e também a postura do candidato. Portanto, chamo para compor a mesa o candidato Matheus e passo a palavra para o examinador João Pedro, que fará as perguntas da língua portuguesa. Boa noite, Matheus. Tá me ouvindo bem? Boa noite, Excelência. Alto e claro. Vou começar a sua arguição com língua portuguesa, nos mesmos moldes que vem sendo feito nos últimos dias. 3 perguntas sobre a disciplina. O senhor está preparado? Podemos começar? Podemos sim. Primeira pergunta. Qual o sujeito da frase chove como nunca? Excelência, trata-se de um sujeito inexistente, pois a palavra chove trata-se de um evento da natureza. Segunda pergunta. A palavra árvore tem acento e por quê? Excelência, a palavra árvore tem acento na letra A, tratando-se de uma proparoxítona, portanto o acento é obrigatório. Todas as proparoxítonas são acentuadas? Sim, Excelência, todas são acentuadas por regra obrigatória. Terceira e última pergunta. Qual o plural de troféu? Troféis. Estou satisfeito, passo a palavra para o próximo examinador e boa sorte. Boa noite, senhor Matheus. Sou seu examinador de direito. Podemos começar? Está pronto? Podemos sim, preparar. Vamos lá, primeira pergunta. Quais são as formas de instauração do inquérito policial? Excelência, o inquérito policial ele pode ser instaurado através de uma notícia crimes e também com base em elementos informativos que o delegado receba. Certo. Segunda questão. Quais os crimes equiparados a hediondo? Poderia repetir, Excelência? Quais são os crimes equiparados a hediondo? Tráfico de drogas, tortura, só esses que eu me recordo, Excelência, tráfico de drogas e tortura. Quando a responsabilidade do Estado será objetiva? Excelência, por regra, a responsabilidade civil do Estado ela é objetiva, sendo somente subjetiva quando fica demonstrado o dolo e a culpa. Satisfeito, candidato. Boa noite, Matheus. Boa noite, Excelência. Dando continuidade, criminologia. Primeira pergunta. Qual a diferença entre dedução e indução? Excelência, a criminologia por si, ela se utiliza de um método indutivo, que é a pesquisa na realidade, pautada na realidade, chegando a conclusões. Já o método dedutivo é o método utilizado pelo direito penal, em que primeiro cria as leis para depois analisar a realidade dos fatos. Certo, mas não ficou muito claro para mim qual é a diferença entre os métodos indutivo e dedutivo. O método indutivo, ele busca
o crime, ele busca saber a origem do crime, ele estuda primeiro o crime antes de criar uma política criminal de prevenção, e o método dedutivo, ele primeiro cria uma política criminal de prevenção para depois analisar a situação real de fato. Então, uma é o contraposto da outra. O que é etiologia criminal? Excelência, a etiologia criminal, ela é a origem do crime, onde é estudado por quais razões e quais motivos levaram aquele criminoso a cometer tais delitos, como a influência de um ambiente em que ele convive e até mesmo da geolocalização. Qual é o papel da vítima na evolução da criminologia? Poderia repetir, Excelência? Claro. Qual é o papel da vítima na evolução da criminologia? Excelência, após o evento de guerra, a vítima ganhou um destaque importante e ela começou a ser estudada como um dos elementos da criminologia. Com isso, a gente consegue identificar vários tipos de vítima e como que essa vítima se comporta diante de cada evento criminoso. No entanto, a vítima, ela também tem um papel muito fundamental dentro da criminologia, que seria identificar o porquê o evento criminoso ocorre em relação ao comportamento da vítima. Estou satisfeito, obrigado. Passo a palavra agora para o examinador João Pedro, que fará os apontamentos referentes à língua portuguesa. João Ricardo, se quiser passar na frente, acho que o João Pedro teve algum problema com a internet. Ah, beleza. Vamos lá. Primeiro eu te perguntei sobre quais seriam as formas de instauração do inquérito policial, né? Nesse tipo de pergunta, eu acho bom você seguir o que está no Código de Processo Penal mesmo. Entende que ele determina ali o seguinte: tem que decorar essa parte aqui, ó, de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária, do Ministério Público, ou requerimento do ofendido, ou de quem tiver qualidade para intentá-lo. Decora ali, ou de ofício, ou mediante requisição ou requerimento. Tá bom? Melhor do que falar notícia crime, do jeito que você falou. Que eu acho que estava errado, porque eu realmente não sabia. Eu fiquei confuso para isso. É que eu nem te questionei porque... Você percebeu ali. Uhum. E também porque não é assim que tá escrito, né? Não é assim que tá escrito no código, não é a forma técnica, né, de se falar, né? Então, poderia repetir para mim a resposta correta, por gentileza? É ali no artigo 5º, tá. Inciso 1 e 2 do Código de Processo Penal. De ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Perfeito, obrigado. Normalmente tá ali escrito mediante requisição da autoridade judiciária, mas na prática, e também pela doutrina moderna, o juiz manda para o MP, e depois o MP faz essa requisição do delegado. A autoridade judiciária, né, pelo nosso sistema acusatório, ela não costuma fazer esse tipo de requisição. Tá bom? Perfeito. Vamos lá para a segunda pergunta. Quais são os crimes equiparados a hediondo? Acho que você falou... Qual que você esqueceu? Você falou tráfico de drogas... Isso, tortura, e eu fiquei... terrorismo. Na última... TTT. Isso. TTT, né? Decora TTT. Então, eu decorei o TTT, só que eu estava me confundindo com TTTH, porque parece que tem um finalzinho que homicídio, eu não me recordo muito bem, que entraria nessa classificação de equiparação aos hediondos. Ou eu acho que eu fiz um flashcard equivocado, então acho que são hediondos Não. 3T.
Acho que é H3T, tipo, hediondo. Não, o fundamento é totalmente diferente dos crimes hediondos e dos equiparados hediondos. Os equiparados hediondos, eles têm determinação constitucional. Uma pergunta que eles fazem muito no concurso de delegado. Agora, os hediondos, eles são determinados pelo legislador, né? Nível infraconstitucional. Tá bom? Não tem nem como tirar um crime equiparado hediondo, por exemplo. Já os hediondos, eles são revogados constantemente, alterados. Mas equiparados, não. Ok, então quais seriam crimes equiparados a hediondo, que eu acho que estão previstos no Anota aí também o artigo 2º. Anota no artigo 2º na lei de crimes hediondos. Tá. Daí você vai achar o mandamento constitucional na Constituição. Tá bom? Perfeito. Daí, agora, na terceira pergunta, eu acho que eu não consideraria ela. Qual a responsabilidade? Quando a responsabilidade do Estado seria objetiva, né? Você falou que a regra seria responsabilidade objetiva. Daí você falou que seria subjetiva em caso de dolo e culpa. Ela de fato é subjetiva, mas isso com relação ao direito de regresso, né? Exatamente. Quando eu te fiz essa pergunta, é bom a gente ressaltar aquilo que está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República. Você evidenciar que tem que ser uma pessoa jurídica de direito público ou uma de direito privado, prestadora de serviço público. Se for uma prestadora de atividade econômica, Banco do Brasil, por exemplo, daí não entra numa responsabilidade objetiva. A responsabilidade é subjetiva, entendeu? Ok, mas nesse caso eu faria essa ressalva de separar entre a responsabilidade objetiva e subjetiva? Pode falar que a responsabilidade é objetiva, daí você tem que falar quando é uma pessoa de direito público ou direito privado que presta serviço público. Entendeu? Ok. Isso daí são os requisitos. Entendeu? Okay. Que é a partir de um dano, nexo causal, o resultado, e tem mais essa questãozinha ali. Entendeu? Okay. Senão vai ser subjetivo. Enfim, é isso aí. Valeu. Obrigado, João. Bom, vou fazer os apontamentos de criminologia. Vamos lá. Primeiro eu perguntei para você, Matheus, o que é etiologia criminal. Você respondeu corretamente, a meu ver, que trata da origem do crime, das causas. É uma ciência que busca estudar isso realmente. Então, sem nenhum apontamento nessa questão, tá? Depois eu perguntei para você a diferença entre dedução e indução. Você trouxe ali uma parte falando da criminologia e do direito penal, até contextualizou no início falando sobre criminologia, mas não foi exatamente isso que eu havia perguntado, por isso que eu dei uma insistida para você falar. Então, para complementar a sua resposta, basicamente a dedução ela é desprovida de qualquer valor científico. Ela parte de uma solução que joga no todo, tá? Essa é a dedução. Já a indução então, não. Pode falar. Só para mim esclarecer aqui, a dedução, então, após ela criar uma política criminal, mais ou menos, que seria uma lei, uma intervenção, ela não busca uma comprovação científica naquilo com um método empírico, se dizer. Isso. Ela só é a dedução pura. Sim. Ela... Perfeito. Uma coisa que eu puxei bastante essa questão porque você insistiu no direito, né? O direito, de fato, ele pega a mesma norma e coloca para todos. Ele aplica de forma dedutiva, pode-se dizer assim. Mas isso não significa que não teve um método indutivo, tanto porque o modelo de ciências penais, né, ciências conjuntas, elas trabalham juntas. Então, há, sim, um pé da política criminal, um pé da criminologia, juntando com o direito, né, fazendo essa tríplice, para formar a norma. Tá? Então, eu entendi o que você disse, a questão da dedução do direito penal, mas se você falar isso de forma seca, talvez o examinador compreenda uma forma errada. Não necessariamente errada, mas ele não compreenda o que você está dizendo. Ou ele possa te descontar alguns pontos. A indução, por sua vez, ela parte da análise de caso a caso, e partindo da análise de caso a caso, ela busca achar ter uma conclusão. Né? O método empírico que você puxou... Nessa parte de eu relacionar a questão do método indutivo com o método empírico. Eu poderia dar um exemplo que o método indutivo ele trabalha com o empirismo,
estaria certo eu relacionar dessa maneira? Acredito que sim, embora o método empírico ele é análise no caso concreto, né? Então é o pesquisador, o criminólogo, ele entrar naquela realidade, se inserir naquela realidade, fazer uma pesquisa de campo, usar uma criminologia clínica para ter um apontamento específico do caso concreto. Mas isso sim se atrela muito ao método indutivo, mas o método indutivo ele poderia andar sozinho sem o método empírico. Ok, Mas, então a mas indução seria para conceituar finalmente? a indução seria análise de caso a caso para formar uma conclusão. Tá? Essa conclusão Perfeito, não é exata, ela pode evoluir ao longo do tempo, mas ela basicamente ela é isso, ela é análise de caso a caso para formar uma conclusão genérica. perfeito. Obrigado, Tá? Fernando. Beleza. E a última, eu fiz mais uma questão para você. Aqui. O papel da vítima na evolução da criminologia. Eu busquei que você falasse, você falou da fase do redescobrimento da vítima, né? Que E tem aquela. na verdade, aqui me deu um branco na hora. Eu Uhum. esqueci se era a Primeira ou Segunda Guerra Mundial. Acredito que foi 45, né? Pode ser Segunda Guerra Mundial. Sim, é 48, né, que eles trazem normalmente. 48. Mas Isso. é 48, 46. A data eles não vão perguntar para você. Se você falar que é pós Segunda Guerra Mundial, com o massacre dos judeus e tal, eles vão classificar como correto, né? 48 é por Por causa da isso que ONU. eu, na verdade, suprimi essa parte de Primeira e Segunda Guerra Mundial porque eu fiquei na incerteza de mencionar entre um e outro. Uhum. Então, eu busquei tirar essa parte para que o examinador considerasse o mínimo possível. Sim. Eu busquei que você falasse aqui das outras fases da vítima também, que você não mencionou, tá? A fase de ouro, Certo. que é o protagonismo, que a vítima tinha o ius puniendi, o direito de punir, né? Estava na mão dela, olho por olho, dente por dente, né? Lei de talião e toda aquela história. Depois tem a fase do esquecimento ou neutralização, em que o Estado ele detém o direito de punir, né? Seja na função da igreja ou na função do rei. E depois chega nesse movimento mais moderno, que é o movimento atual, que é o redescobrimento da vítima, que tem como marco o fim da Segunda Guerra Mundial. Você não precisa falar de datas, tá? Porque eles não perguntam essas datas lá mesmo, não. Se você falar que é o fim da Segunda Guerra Mundial, eles vão considerar. Perfeito. Perfeito? Perfeitíssimo. Perfeito, Fernando. Muito obrigado. Imagina. Agora eu vou voltar pro João Pedro, que ele tava com um problema da internet. Até tava me dando Voltei. uns gatilhos aqui, porque eu queria ver o que ia fazer. Fica à vontade. Estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Eu tive um probleminha aqui na conexão, mas, Matheus, o que eu tenho anotado aqui, cara, parabéns, primeiramente. Você acertou todas de português. Eu não consegui ver o feedback que os colegas deram para você a respeito das demais matérias, mas em português você acertou tudo, tá? A primeira pergunta que eu fiz realmente é uma oração sem sujeito, né? Você falou sujeito inexistente, mas oração sem sujeito. Que quando são frases que remetem a fenômenos da natureza, né? Então, eu considerei como certo. A palavra árvore realmente é acentuada a antepenúltima sílaba tônica, pois se trata de uma proparoxítona, e a regra de acentuação das proparoxítonas é que todas são acentuadas. Por exemplo, a palavra árvore, a palavra lúcido. E a terceira pergunta foi uma pergunta decoreba mesmo, que eu perguntei para você o plural de troféu. Você acertou também, são troféis, né? A palavra troféu, ela termina em U, segue aquela mesma regra de degrau. Degrau, plural de degrau é degrau. Um pouquinho mais. Conseguiu me ouvir? Agora sim, eu parei na parte que você fez a diferença de integral, plural com Não, mas o que eu tenho a dizer é isso mesmo, parabéns, você acertou todas. Não tem nenhum apontamento corretivo que eu preciso fazer, sabe? Em relação à correção. Tá tudo correto, certo?
Pessoal, muito obrigado pela oportunidade aí, o nível de profissionalismo de vocês está muito alto e gostei